Essa carta é para você que deseja conhecer a respeito da terapia matriarcal. E para isso, eu vou te explicar por que eu escolhi trilhar esse caminho da terapia matriarcal. Pega uma xícara de chá, aquela bebida que você gosta, que você aprecia, respira fundo 3 vezes e fica aqui comigo porque eu tenho cartas para poder lhe entregar. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa tenda matriarcal, a esse nosso espaço aqui da nossa egrégora, onde eu compartilho com você reflexões, ensinos, saberes matriarcais que eu mesma resgatei para o meu despertar e realização. E eu desejo verdadeiramente que também auxilie no seu processo. Para você que está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Rosa, eu sou terapeuta da ginecologia natural, da cristaloterapia alquímica, também trabalho com florais, com terapia multidimensional. E tudo isso que eu proporciono, que eu falo aqui profissionalmente, tem fundamento em todas essas raízes terapêuticas que eu já falei para você. E no vídeo de hoje, para eu poder começar a falar para você a respeito dessa terapia, desses saberes matriarcais, eu quero compartilhar a minha história, porque eu acredito que ela pode trazer reflexões e ao mesmo tempo a gente já vem estreitando os nossos laços, a nossa ligação aqui dentro da própria tenda, para que você possa conhecer mais também a respeito de mim. Bom, eu sou uma capricorniana, baiana, criada no Recife, filha de um baiano com uma paraibana, criada e crescida em um berço espírita, dentro de um lar conservador e harmônico de uma família tradicional brasileira. Eu tive uma infância e uma juventude feliz, muito bem aproveitada, muito bem vivida, apesar de um recorte doloroso, que eu só pude compreender com mais profundidade o quanto que ele moldava o meu perfil, minha realidade, lá perto dos meus 30 anos. Então, assim, por muitas das vezes ao longo da vida, eu me sentia deslocada, como se eu tivesse nascido na época errada. Aquela sensação, eu nasci no tempo errado? Pronto, minha percepção é essa. Eu gostava muito de aventuras, de esporte, de estar no meio da natureza, mas eu não me atraía por determinados conceitos, valores, mentalidades. Apreciava e aprecio também amizades mais objetivas e sinceras, sem aquela roupagem de não poder ser verdadeira com o outro. E por muitas vezes eu me perguntei qual era o propósito de eu vir exatamente nesse tempo, nessa existência. E para alguns eu poderia até parecer uma jovem extrovertida, criativa, comunicativa, para alguns até altruísta, mas na real eu não me aprofundava nas convivências. Inconscientemente eu dava um certo limite para as pessoas, até que ponto ela poderia me conhecer. Aos 20 anos eu vim morar em Alagoas, me formei em arquitetura e urbanismo, que é uma ciência incrível, no qual eu exerci essa profissão, mas aos 26 eu comecei a não me sentir preenchida por essa profissão. Eu me fiz inúmeros questionamentos, passei quase 3 anos offline do mercado, e o que me fez pensar de não me sentir preenchida é porque eu comecei a me examinar, a observar que eu não tinha nem metade do que eu sonhava na minha história, aos 26 anos, aos 27. Então era algo muito forte, o perfil profissional que eu estava moldando, e que me fez, inclusive, questionar se eu retornaria ao mercado da construção. Se era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. Eu estava me sentindo como se eu tinha que fazer uma decisão naquele momento ali. E aqui, eu quero, inclusive, já deixar um saber para você. Um saber que era ensinado pelas matriarcas, que existe um portal energético e astrológico na nossa própria natureza, próximo ali aos 30 anos. Entre os 27 e os 30 anos, por exemplo, na própria astrologia, é conhecido como retorno de Saturno. Na cristaloterapia alquímica, existe uma ligação ali com o quinto setênio, que é essa fase organizacional, que fala a respeito das crises existenciais. Na linguagem popular, você já pode ter, inclusive, ouvido falar a respeito da crise dos 30. Exatamente, isso é real, porque é como se a natureza ela buscasse formas de fazer um ajuste, seja
esteja a gente consciente ou não. É um amadurecimento que a própria natureza faz. Então, se tudo isso até, inclusive, estiver te tocando de alguma forma na tua história e você quiser que eu faça um vídeo abordando mais a respeito desse portal, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer em outro vídeo, porque ele é muito interessante, porque ele liga com outro momento. Mas então, o que aconteceu comigo? Naquele momento eu tracei algumas diretrizes, que era, primeiramente, me reencontrar profissionalmente e amorosamente eu pararia de procurar e eu deixar quem quisesse que me encontrasse. E o resultado dessa postura, dessa diretriz que eu coloquei para mim aos 27 anos, o resultado foi que eu casei e nesse processo eu me reconectei com o sagrado feminino. Nessa busca de cumprir essas diretrizes que eu mesma me dei, eu me lembrei de um escrito que minha mãe me falou do sagrado feminino, quando eu tive minha menarca, né, minha primeira menstruação, onde ela falou de um escrito feito pelo Dr. Laércio do Egito, e que por sinal é uma pessoa incrível que eu tive a honra de conhecer, de conviver pessoalmente. Então eu encontrei um compilado desses escritos dele, que forma esse livro, né, do Sagrado Feminino, e eu comecei a mergulhar nesses estudos, a praticar as orientações, sob o propósito exatamente de me reencontrar profissionalmente. Eu descobri com isso que em nosso ventre estão registradas as respostas que nós buscamos, que no passado, por diversos interesses sociais, em diversos pontos, foram ocultados e foi velado das mulheres esse conhecimento a respeito do nosso útero. E com essa mentalidade, eu tive descobertas profundas, respostas para muitas questões que eu me fazia. Dentre elas, a que eu precisava, foi a primordial, assim, mais intensa, né? Que eu precisava cuidar de mim. Por ter guardado sozinha por muitos anos um segredo que eu, inclusive, já em outros momentos, já compartilhei com vocês, que é a respeito da dor do abuso. Então, foi o que me fez eu me encontrar com a ginecologia natural. E da ginecologia natural, com as práticas, eu me aprofundei nos cristais, nos saberes dos cristais e adentrei na cristaloterapia alquímica. E da cristaloterapia alquímica, com a prática, eu me reconectei também com a terapia multidimensional. E tudo isso num tempo, num espaço assim de mais ou menos uns 3 anos, eu fiquei imersa nesses estudos e nessas práticas para poder limpar o meu ventre e poder reconstruir o meu caminho profissional. E essas práticas, todo esse meu envolvimento, ele soava muito familiar para mim. E por isso que eu escolhi trilhar esse caminho, não só de forma pessoal, mas também profissionalmente, escolhendo ser essa terapeuta matriarcal. E nesse ponto de limpar o meu ventre, eu quero aproveitar e já deixar aqui algumas reflexões junto a você. Porque eu mesma, antes desse rito de passagem, né, que nossa natureza faz, perto dos 30, eu tive outras 2 oportunidades de encarar a dor e também acolher a minha menina. Uma foi aos 21 anos, quando um astrólogo viu o meu mapa e me questionou a respeito, e eu falei que não lembrava. Enfim, não aconteceu. E o outro foi perto dos 24 anos, em outra situação. Então, eu simplesmente desviei da rota. Então, o que eu quero dizer é que a nossa natureza, ela está constantemente mostrando e procurando o caminho para a gente se desenvolver. Muitas das vezes é que a gente não está atento o suficiente para perceber que é aquele caminho. Então, eu não sei o que você está procurando, o que é que você está buscando, mas preste mais atenção nos sinais, nas oportunidades que aparecem, porque podem vir de uma pessoa completamente neutra que você nunca viu, que tá, como se assim, chegou de paraquedas no teu caminho, mas que foi colocada no teu caminho exatamente para poder te mostrar. Esse astrólogo mesmo que leu meu mapa, eu não lembro o nome dele, eu não conheço pessoalmente. Ele apenas ofertou uma leitura gratuita e caso eu achasse interessante, para ele aprofundar, a gente marcava uma consulta, mas eu naquela época, com 21 anos, não dei devida atenção, né? Então, ao mesmo tempo, compreenda seu tempo de despertar, de desenvolver, de ser acolhimento. Tenha gentileza com seu processo de despertar. Eu não tive coragem naquelas 2 primeiras oportunidades,
Até porque eu também não reconhecia o quanto que aquela dor, ela moldava a minha personalidade, o meu perfil, a minha realidade, a minha mentalidade perante a vida, porque é disso que a gente está falando. A gente está falando da forma como a gente encara a vida. Por isso que eu aconselho a gente a ser observador de si mesmo. E quem me ensinou tudo isso foi a própria terapia matriarcal. Perceber as nossas crenças, os nossos valores, a mentalidade com que eu estou escolhendo nutrir a minha própria vida. Foi praticando esse princípio da ginecologia natural que eu percebi as minhas dificuldades. Por exemplo, assim, eu tinha dificuldade de dizer não, por uma busca de ser aceita pelo outro, por achar que eu tinha feito algo errado e ao me permitir passar pelaquilo que eu passei na minha infância. E aí disso se ramificou numa dedicação intensa para realizar a felicidade do outro e não a minha. Eu tinha dificuldade de dizer sim para mim. E nisso se ramificou numa culpa por ter me silenciado, se ramificou em não confiar nas pessoas. Então, assim, uma descoberta de bloqueios profundos em diversos níveis. Até como diria uma baiana, a Uda, que ela fala assim, eu tô toda quebrada, mas não tava destruída, né? Então, assim, eu fui me reconstruindo, entendendo que a forma como eu encarava a vida foi como eu consegui formar ali, tipo, um kit de sobrevivência para superar aquela dor. O que significa que dizer que por anos a minha realidade, a forma como eu moldava a minha vida era eu preciso ser aceita, mas eu não posso confiar nas pessoas. Então, diante disso, eu entendi muito dos meus questionamentos, dos meus sentimentos aos 26 anos e não me sentir preenchida pela vida e pelas minhas escolhas. E para viver todo esse processo, eu internalizei o princípio básico da ginecologia, que é entender que o autoconhecimento ele é algo visceral. Ele é uma escolha para a nossa vida, não é algo pontual, como é para se ter constância, é para ser cíclico, e que ela precisa de ritmo, de perseverança. Eu internalizei o princípio também da alquimia da cristaloterapia, que fala de transformar uma dor em uma força. Então aí eu busquei recanalizar toda aquela minha energia realizadora para a minha própria história, que eu utilizava para construir a felicidade do outro. Então assumindo a responsabilidade e buscando sempre desenvolver uma inteligência emocional. Tudo isso significa que é deixar em segundo plano o porquê, que tem uma roupagem de justificativa das coisas pelas experiências, mas procurar o para quê de cada experiência, o para quê de ser assim, o para quê ser nesse tempo, é procurar o propósito da nossa experiência. Porque é isso as nossas ancestrais nos ensinavam na tenda. A ver o propósito das coisas, a ver o propósito da vida, o propósito da realidade que a gente vivencia diante de uma crença de que nós estamos aqui para a gente poder se lapidar, para a gente poder despertar uma melhor versão de nós mesmas, né? Então, essa terapia matriarcal, ela vem exatamente do ventre, do berço das nossas ancestrais, que ciclicamente elas se reuniam na lua nova, em tendas vermelhas, para ensinar, para orientar a respeito da nossa natureza feminina. E é por isso que eu sempre falo, a quem se conecta aqui com a nossa egrégora do Instituto Arco 180, que quando a gente abre uma jornada de autoconhecimento, a gente precisa traçar um propósito, para que a gente tenha mais perseverança, mais constância naquilo. O meu, por exemplo, foi eu me reencontrar profissionalmente. Eu já acompanhei, por exemplo, mulheres que tinham um propósito de desenvolver mais amor próprio, a outra de se harmonizar com o sistema familiar. O que precisa é que seja genuíno. E a cada ciclo que é realizado, você abre outro. O que torna tudo mais interessante, porque a cada ciclo você percebe que você tem mais como um músculo espiritual para você passar pelo processo. E assim a gente vem dando sentido, ritmo, protagonismo para a nossa própria história. É como até um conhecimento ancestral que as matriarcas falavam a respeito da tecelã da vida, que cada fio que a gente utiliza tem o seu momento exato para ser utilizado na trama, tem um comprimento exato, tem um tempo de compor a escrita da nossa história. Porque conscientemente não, nós estamos tecendo a nossa história. E que
para cada passo, cada experiência vivida é um nó feito e cada nó é diferente um do outro. E que no silêncio que a gente vai ali tecendo, a gente está transformando todo aquele sentimento em uma força, em uma tela, né? Uma expressão de vida. Então, quais são os sentimentos, a força com qual você está tecendo a sua própria história e criando essa tela? Eu já me reencontrei profissionalmente dentro dessa profissão de terapeuta matriarcal, sob esse propósito de levar ao máximo de pessoas a palavra e os saberes matriarcais que nossas ancestrais detinham com elas. E meu pensamento aqui é exatamente de poder lhe auxiliar de forma terapêutica, para, a partir do momento em que nós estamos aqui nos encontrando na tenda, cada pessoa que se conecta a essa egrégora, ela possa realizar o seu despertar e encontre mais instrumentos. Conforme a gente vem se encontrando aqui, mais instrumentos para a gente poder vivenciar juntos esse processo de autoconhecimento, em busca de dias melhores, né? Então, nesse momento agora, eu quero inclusive te fazer um convite para que você fique aqui comigo, para que a gente possa se encontrar de novo. Para isso, lembra de você se inscrever no canal, para juntos a gente possa estudar esse feminino, unindo o melhor de duas vertentes, que são as vertentes que eu mais me conecto em tudo isso, que é a vertente da ancestralidade e a vertente energética da nossa própria natureza cíclica. E aqui em nossa tenda, você tem um lugar para a gente poder se reencontrar e juntas a gente vivenciar o que essa terapia pode proporcionar. Assim como eu pude já ver mulheres, por exemplo, regulando o ciclo menstrual ou superando a dor do abuso, se harmonizando nos seus relacionamentos familiares, superando a dor de um abandono e amando cada dia mais a sua própria história, superando a dor de uma baixa autoestima e melhorando a sua própria oratória, equilibrando, por exemplo, ovários e a mulher voltando a ser cíclica, menstruando e dando graças por isso. Eu não quero dizer assim que seja fácil, mas também não precisa ser difícil a gente superar as nossas dores. Mas é algo que é necessário, é implícito à nossa realidade aqui, a gente poder buscar, a gente se lapidar, a gente melhorar. E agora eu quero saber de você, eu quero saber qual é a sua história, o que é que você tem evitado encarar. Lembre que a gente encara o que a gente precisa quando a dor de não olhar for maior do que o medo de olhar para aquilo que a gente está precisando encarar. Eu vou ficando por aqui hoje. Fico muito grata por você que me acompanhou todo esse tempo na entrega dessa carta para você. Lembra de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar com pessoas que você percebe, que você entende que vão agregar a esse nosso espaço, a essa nossa tenda matriarcal. Eu sou Rosa, terapeuta matriarcal, e que essa carta ecoe como bênção no seu caminho. Até o próximo encontro para que eu possa lhe entregar outras mais.